Existe alguma empresa que não pode aderir a essa forma de conteúdo? Ou você acha que qualquer infoprodutor você consegue, de certa forma, usar o humor? Com certeza, cara. A não ser se é uma empresa que não quer se comunicar com ninguém. Eu já fiz show em hospital, cara. Não, Então, tipo assim, o humor ele serve pra qualquer ambiente, deixa qualquer ambiente mais leve, ajuda na comunicação, ajuda no bem-estar e assim, a gente fica muito tempo no nosso trabalho todos os dias, né? Então, boa parte da nossa vida a gente tá no trabalho. Se a gente não trouxer um bem-estar, um propósito, uma alegria dentro desse dia a dia e boa parte desse dia, cara, a nossa vida vai ficar cada vez mais mecânica, cada vez mais robótica, todo mundo engessado, estressado. E aí vem essas questões de saúde mental, burnout, ansiedade e tudo mais, por falta, às vezes, de levar a vida de uma maneira mais leve. Fala, galera! Bem-vindos a mais um VumpCast. Eu sou Gabriel Oliani, videomaker aqui da Vump, e hoje, mais uma vez, estou aqui no lugar do entrevistador. É mole, cara, o videomaker que vem pra frente das câmeras. Já viu um negócio desse? Cara, é isso aí, multifunção, né? Isso aí, tem que jogar em todas. Multifunções, cara. E, cara, você que não é inscrito ainda aqui no YouTube da Vump, já se inscreve no nosso YouTube, já ativa o sininho, que toda terça-feira tem episódio do nosso podcast. E, cara, a gente tá vindo numa sequência de vários episódios bons, um atrás do outro, e você não pode perder. E para você que não conhece a Vump é uma plataforma para infoprodutores e é uma plataforma onde você pode ter o seu checkout personalizado, uma plataforma onde você tem a sua área de membros e o melhor, cara, onde você pode chancelar o seu infoproduto com a chancela do MEC. Já pensou em fazer isso? Sair de um produto que vende baratinho para um produto de high ticket, sem preço nenhum no seu certificado? Então, cara, se você não conhece a Vump e quer conhecer um pouco mais, entra no nosso Instagram, @VumpOficial, ok? Vamos lá conversar com mais um convidado. Esse aqui, cara, muito inusitado. Eu acho que é a primeira vez que a gente recebe um comediante aqui, bicho. Olha só, cara. E talvez, dependendo do que eu falar, talvez seja a última também. Não sei. Dependendo do que for dito aqui, talvez seja a última para nós dois. Comediante, criador de conteúdo, hoje nós estamos aqui com Léo Costa. Bem-vindo, Léo. Opa, cara, obrigado. Obrigado pelo convite. Adoro participar de podcasts e esse aqui tem mais a ver com o universo do conteúdo que eu gerava também, né? É verdade. Aqui a gente não vai falar só sobre comédia, né? Uhum. Eu quero entender como que você tá fazendo para unir esse mundo ao mundo do digital e do marketing, cara. Cara, assim, eu comprei, assim, alguns cursos de vender curso. E aí, eu vi aqueles anúncios. Todos nós fizemos isso um dia na vida. O cara que tem o Camaro, que era alugado, na época eu não sabia, a gente ainda tava meio cru, né, com o que se vendia na internet e tal. E aí eu achava muito engraçado aqueles anúncios e eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa pra satirizar isso aqui, que é mais forte do que eu, né? A gente vê um negócio ali e fala, e se eu piorasse isso aqui, sabe? Então, tipo... A gente vê a Betina lá no início. Exatamente, a Betina, enfim, Ruiter, essa galera aí. Pois é, cara. Então tinha muito, assim, tava uma coisa que tava muito em alta, né? Pablinho, Marçal, meu bruxo, fazendo, meu faixa. Né? O mago do marketing, né, cara? O cara é um... Né? O cara é uma lenda, o cara é uma lenda. E aí comecei a misturar comédia com primeiro fingindo que era anúncio, depois eu comecei a fazer corte de podcast fake, que nunca existiu o episódio completo, era sempre só 15 segundos, 1 minuto e tal. E aí você foi fazendo essa junção? Essa junção, cara. E comecei a, assim, explorar, porque assim, eu fiz um personagem que era o coach lá. Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. E aí, tipo assim, eu fiz tanto vídeo de 2023 a 2024 ali, que foi os anos que eu postava, às vezes 1 a 2 vídeos por dia de corte podcast, que assim, eu descobri todas as maneiras de como ganhar dinheiro, eu acho, porque eu fiz umas 300 e poucos vídeos. Legal. Sabe? De maneiras diferentes de ganhar dinheiro. Legal. E aí, alguns deles viralizaram em bolhas aleatórias, assim, sabe? Tipo, sei lá, a galera de agiotagem, por exemplo.
Nossa, Muita cara. gente conheceu meu trabalho. Nossa, cara. Os caras me oferecendo dinheiro no direct, porque eu falei que dava pra ficar milionário como agiota. Também. E assim, eu não tinha muita opinião. Levaram a sério. Exato, levaram a sério. Não, teve coisas piores, depois eu vou contar. Que foi, tipo. E aí. E o personagem de cada vídeo ele mudava de opinião, né? Porque uma hora era bom pegar dinheiro com a agiota, outra hora era bom ser agiota, outra hora era bom dar golpe em agiota. Nossa. Então cada vez era uma coisa diferente. Teve um vídeo seu que eu assisti que eu quase morri, cara, de rir, bicho. Você falou que a melhor forma de você investir é morar na rua. Isso. Meu irmão. É ótimo. Não gasta Quem com aluguel. Tem uma ideia dessa, brother? Não gasta com aluguel. E você aí, bota a tua casa pra alugar. Com certeza. Tá ligado? Você consegue botar uma pessoa pra morar lá, paga um financiamento e vai construindo seu patrimônio. Em 35 anos, detalhe. Exato, tá? mas assim, tem que pensar no longo prazo também. Vocês são muito imediatistas. Você mandou um tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto, cara. Vai morar na rua e coloca a tua casa pra alugar. Exato. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas antes de tudo, cara, antes da gente entrar nesse papo mais aprofundado da comédia no marketing, eu quero saber um pouco da tua história. Sim. Da onde que você saiu pra se tornar um comediante? Cara, O que te levou pra aqui, pra esse momento? Cara, eu sempre fui muito tímido, por incrível que pareça, assim, tipo, nunca fui o cara engraçadão da turma, mas tinha boas sacadas, assim, eu acho que na época da escola eu usava o humor meio como uma ferramenta pra me defender de bullying, de certa maneira, assim, sabe? Todos nós, cara. Exato, então, tipo, eu acabava que o cara falava uma coisa de mim, eu já soltava 3 coisas, a galera dava risada, o cara já ficava, sabe? Tipo, eu já não sabe mais como reagir. Sim. Então usava o humor como uma ferramenta disso. Então sempre gostei muito de humor e tal. Aí teve uma época na minha adolescência que eu comecei a fazer teatro porque eu queria aprender a me comunicar melhor e tal. Eu era muito tímido. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira sketch na peça teatral lá, a galera deu risada. E tinha, sei lá, umas 40 pessoas, assim. E aí aquela sensação da galera rindo ao vivo, assim, foi uma dopamina, assim, uma coisa que viciou tanto que, Pô, tipo, que legal, cara. eu falei, putz, vou largar tudo. Também não tinha muita coisa pra largar, mas vou largar tudo e tentar isso aqui. E aí fui migrando aos poucos, saí do teatro, a gente criou lá no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, né? Sim. Né, os guri. E aí eu fui participar de um canal de humor lá da região, a gente ficou 1 ano com o projeto, tipo, um humor assim, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu acho que tem vídeos lá que são até meio criminosos hoje em dia. O tipo de humor que a gente fazia era um pouquinho pesado. Não pesquisem. Não pesquise. Eu até troquei meu nome. nome artístico, eu botei Léo Costa justamente pra fugir de uma galera. Nossa, cara. Eu usava meu outro sobrenome. E isso tá um perigo hoje, bicho. Tá. Então eu não vou revelar o meu outro sobrenome, Tá só certo. revelei na recepção lá pra conseguir subir. E aí comecei a fazer esse projeto, acabou o projeto, tipo, porque os outros caras queriam ganhar dinheiro, né? Sim, claro. Tipo, normal, assim. E aí eu, idealista pra caramba, tinha 17 anos, né? 17, 18 anos. E aí eu falei, tava começando a surgir umas noites de stand-up lá no Rio Grande do Sul. Não tinha comedy e tal, mas tinha, sei lá, uma meia dúzia de comediante tentando montar uma cena de comédia lá. E aí eu comecei fazendo personagem, porque lá no Rio Grande do Sul é muito forte a cultura de personagem. De personagem, né? E naquela época a galera não sabia o que era stand-up, né? Tipo... O cara do Sul, às vezes, parece um personagem, Exato, né, cara? Né? É muito, com certeza. sensacional, né? São bem eu fui pro caricatos. Sul esses dias, cara, eu falei... O cara tá conversando com você fala assim, mano, ele vai parar de falar assim a qualquer momento. Ele tá me zoando. Ele tá me zoando a qualquer Isso aí. momento. Ele vai deixar o personagem de lado, eu fico só olhando só, tá ligado? É o cantado, né? A galera fala meio cantado lá. E aí eu fui fazendo e tal, nos primeiros meses, assim, me tremia pra falar em público, assim, constrangimento total. E aí fui indo, fiquei 2 anos tentando fazer comédia lá no Sul, fiz algumas produções lá que, assim, a gente era meio megalomaníaco, assim, sabe? Pegava teatro de 700 lugares pra vender ingresso e ficava 3 meses divulgando. Pode crer. Conseguia botar 400, às vezes empatava na produção, às vezes perdia uma grana, rodava os bares pra pegar cachezinho de 300 conto, 400 conto pra pagar o prejuízo do teatro. Então essa era a minha vida, assim, né? Assim, e aí vim pra São Paulo justamente porque, tipo, putz, fiz umas parcerias meio nada a ver lá e tal, não sabia dizer não sabia me desvencilhar e tal. Aí eu falei, vou pro tudo ou nada aqui, né? E aí vim pra São Paulo e até agora nada. Tá ligado?
Veio pro tudo Veio pro tudo ou nada e deu mais nada até agora. Mas tamo aí, pô. E hoje você tá no stand-up em bar, fazendo outras coisas, ou você só tá com corporativo? Porque eu vi que você tem bastante foco no stand-up corporativo, né? Isso. Você vai pra dentro das empresas. Exato. O que você tá mais envolvido hoje? Cara, eu tô mais envolvido no stand-up corporativo, mas eu acho que é mais por uma questão estratégica mesmo, porque, tipo, o stand-up em bar, ele tem, tipo, um desgaste de produção muito maior do que eu preparar um texto específico para fazer um show. Tipo, se eu vou numa empresa... Tem. Porque assim, cara, depende de venda de ingresso, depende de, às vezes, o dono de bar, tipo, fazer a parte dele na divulgação também. Tipo, às vezes tu vai fazer um show no bar, o ambiente é totalmente descontrolado, sabe? Então, tipo, é um desgaste muito maior para um retorno bem mais baixo. Aí o corporativo, a galera já tá ali, né? Já tá ali. Tem um valor já tem garantido, você vai lá, faz teu trabalho, teu foco é no show. Sabe? Entendi. Então, e assim, eu até tenho um público na rede social, só que eu vi quando eu comecei a fazer o show do coach e tal, eu vi como era difícil de trazer o cara da internet pro presencial. Mesmo tendo uma noção de tráfego e tudo mais, eu fazia uma divulgação legal, impactava muita gente. Muita gente tinha vontade, mas de fato o cara sair ali do Instagram e me ver ao vivo, eu vi que, tipo, tinha uma resistência. E aí era, assim, a ansiedade batendo, a semana inteira na expectativa, e aí a tua cabeça já não tá mais só no show, tá na produção, tá no detalhe, tá no quem vem, quem não vem, porque, assim, a gente é meio eu preso, assim, né? Então, eu fazia o comercial das vendas no direct, tinha automático também, mas era... E é uma pressão danada você fazer evento e esperar público, né? Exato. É puxado. A casa cheia ali faz toda a diferença, né, cara? Faz, na hora cara, do show. Faz, porque, tipo assim, se tu te dedica e não lota, tu já entra no show já... aquela sensação de gol contra, assim, tá ligado? Entendi. E aí eu vi que, tipo, putz, talvez eu tô me desgastando, tô investindo uma grana, às vezes empata, às vezes toma prejuízo, às vezes ganha muito pouco de diferença, assim. E aí eu falei, não, vou focar nos corporativos, seguir criando conteúdo em paralelo, sair um pouco dos vídeos curtos, tipo, tô fazendo os vídeos curtos, mas eu quero fazer os longos também pra criar essa coisa do cara ser meu fã, assim, sabe? Sim. Parece coisa de ego, mas não, é só pra galera ir ver o meu show. Mas, tipo, porque o conteúdo rápido, ele é muito, assim... tipo, ele é instantâneo, né? Mas ele não fixa tanto na cabeça da pessoa que me assiste. Por mais que ele já viu vários vídeos, é uma coisa de tipo... Putz, sabe? A pessoa vê tanta coisa que é difícil dela lembrar qual que foi o último Reels que tu viu. Ou até antes, né? Joga 3 Reels antes. Sim, cara. Sim. Então eu tô começando agora a fazer conteúdo no YouTube, de entrevista com a galera na rua e tal, bem estilo Pânico, assim, cara, loucurado. Funciona, não funciona? Funciona, porque tem muito maluco em São Paulo, né? Então cara, sempre rende. A gente sempre acha. Doido pra caramba. Eu tava assistindo aquele cara, o do cabelo grande, cara, que se coloca um terno e fala que é advogado do povo. Você já viu? Já vi. Esse cara é muito bom. Misael, né? Malandro, como é bom aquilo. Aquele cara é muito bom. E ele é maluco, né, cara? Eu vi um vídeo dele ontem, juro pra você. No meio do vídeo teve uma batida de carro. E ele aproveitou o momento pra fazer o conteúdo, ajudar os caras a resolver o problema da batida e os caras querendo bater nele, cara. Puta. Para de encher o saco, a gente tá tentando resolver. E ele é que eu sou advogado. Cara, pelo amor de Deus, no meio da Paraíba, como que pode, cara? Não, é legal, bicho. Cara, você passou por muitas áreas, né? Você foi vendedor. Já fui vendedor de loja de varejo, assim. Promotor de evento também. Promotor de evento. Já panfletei no Farol também, chegando aqui em São Paulo. Já fui garçom de stand de imóveis. Boa. Já fui massoterapeuta também na adolescência. Não é possível, sério? Juro.
Como que você conseguiu ser massoterapeuta nesse meio tempo, Cara, eu não sei, cara. Eu acho que o segredo é trabalhar por pouco tempo em várias coisas, tá ligado? Eu já fui professor de educação física. Mas eu era mais da teoria. Mais a teoria ali, eu não curtia muito a prática. Já fui isso, cara. Pô, já fui muitas coisas aleatórias. Mas, cara, uma pergunta. Fui corretor de imóveis por um mês também, aí não vendi, saí fora. Foi, né? Foi. Foi tentativa. Tentei lá, passei. Mas, cara, uma pergunta. Legal. Aonde que entrou o marketing digital na sua vida, assim? Porque eu vi que você teve um momento ali da sua vida que você trabalhou com tráfego pago. Uhum. Como que aconteceu isso daí? Cara, foi um momento de desespero, né? Pandemia. Fase complicada. Vivia de evento, levando comediantes lá pro interior de São Paulo, interior de Minas. Legal. E tal. Fazia intermediação, abria o show, chamava a cara da Praça é Nossa, enfim, dos programas de humor que estavam na época lá. Em alta, né? Em alta. E... Matheus Ceará da vida, sempre. Isso. Meu Deus do céu, esse é um absurdo. Essa galera aí. E aí eu, pra não ter que voltar pro Rio Grande do Sul, né? Uhum. Porque, tipo, pra mim ia ser uma sensação muito de, puta, deu errado, sabe? Voltar pra casa da mãe do pai. De volta pra minha terra, assim, do Gugu, tá ligado? Bem triste. E aí eu comecei a estudar sobre marketing digital, que era a única coisa meio que dava pra fazer em casa. Legal. E comecei a estudar, cara. Comecei a comprar um curso aqui, outro ali. Comecei tentando ser afiliado. Aí, tipo assim, putz, pra vender um curso, eu vendia no 1 a 1 no WhatsApp ainda, bem artesanal, com pouca grana. Aí eu vi que ia demorar muito pra ter um retorno legal disso, assim. Então, pelo menos dentro do que eu tinha condições pra fazer e do que eu tava sabendo. Então, eu comecei a estudar sobre tráfego pago e aí comecei a prestar serviço pra negócio local, principalmente de comida, porque é uma área que eu gosto. E aí, tipo, tava funcionando ainda na pandemia e tal. E aí, enfim, fazia foto de cardápio. Teve dono de pizzaria que eu tive que ensinar o cara a precificar a pizza dele, porque ele tava cobrando errado. Tipo assim, eu falei, porra, tô cobrando 300 conto por mês aqui e tô de CEO dessa porra aqui. Então eu sempre fui meio, assim, entrão. Fui autodidata, estudando. E aí o tráfego pago me ajudou bastante. Aprendi a fazer site, aprendi a fazer SEO e tal. E tudo no pago e pros outros, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer pra mim. Pra entrar nesse mercado corporativo. Como eu começava a ver muita coisa de empreendedorismo, sempre gostei também de assistir, cara. assim, então sabe? Você usou o tráfego pago pra sair do palco do bar e começar a entrar pro corporativo. Exatamente. Foi através disso. Exatamente. Pô, que da hora, cara. E aí foi uma coisa que, tipo, como era uma linguagem que eu tava começando a me familiarizar, porque quando a gente vai empreender, a gente tem que entender sobre empreendedorismo. Você tem que ter a linguagem. Tem que ter a linguagem e tal. Então, e eu era também meio obeso mental, assim, sabe? Tipo, absorvia tudo que era tipo de conteúdo e tal, e tentava executar algumas coisas, assim. Hoje em dia eu sou muito mais prática do que teoria, assim, né? Mas antes eu era bem teoria, assim, e ia fazendo as coisas aos poucos e sabia sobre tudo, mas executava poucas coisas. Legal. Então, aí eu comecei a fazer tanto o meu site quanto o tráfego para o meu site e tudo mais, as estratégias. Sempre fui comercialzão, assim, de vendas e tal, então o que precisava vender a gente vendia. E aí eu migrei para isso. Comecei a fazer o tráfego para o mercado corporativo, comecei a me vender nisso e também assim, já tinha feito evento para a empresa antes, no início. Cara, eu fiz 1 ou 2 e tipo assim... difícil, assim, sabe? Mas porque eu não me adaptei a quem era o cliente, né? A diferença do bar e da empresa é essa, né? Tipo, o bar, tu vai fazer o texto que tu quer fazer. A dinâmica é diferente. E às vezes você tá com uma plateia ali que não tá feliz com a empresa. Né? E os caras... E você tem que saber disso, né? Você tem que saber disso, você tem que entender o momento ali, né? Sim. E aí... O papel do comediante também é falar um pouco o que ninguém tem coragem de falar, né? Então eu solto. Eu mordo e assopro assim e também quando precisa dou aquela alfinetada. Já aconteceu, cara, de um patrão, de um dono de empresa ficar pé da vida com você ali na hora, cara?
Cara, por você falar alguma verdade que ele não queria que fosse dita? Cara, que ele se manifestou, que eu saiba, não, assim, sabe? Tipo, porque eu sou aquele cara que, tipo, eu tô te zoando, mas eu tô, filha da puta, tá ligado? Sei. Aquele cara que, ele sente que tá sendo zoado, mas ele, esse cara é gente boa, deixa ele, boa, eu tô pagando, ele tá fazendo isso que eu tô pagando. Deixa ele, amanhã eu dou um esporro no RH e foda-se. Muito bom, cara, muito bom. Então foi dessa forma que tu entrou no digital, ali no momento da pandemia. E aí nessa brincadeira que eu imagino que tenha nascido o teu personagem, né? Sim. Porque ali você começou a acompanhar os reels dos caras, começou a acompanhar o conteúdo dessa turma. E como é que foi mais ou menos o nascimento ali? Quando é que você viu que dava pra emplacar um personagem dentro dessa parada? Cara, foi num dos primeiros vídeos, porque o que a gente começou a fazer meio que uma parceria com um estúdio de podcast. Eles eram outros comediantes que tinham um podcast, Planeta Podcast, inclusive, só que hoje não tem mais esse podcast. Tinha algum outro comediante lá? Quem eram os caras que faziam com você? Era Daniel Varela e Humberto Rosso. Que eles entrevistavam outros comediantes, entrevistavam uma galera de espiritualidade também. Teve uma época que foi um boom de comédia. E depois um boom de espiritualidade, que foi o que tava bombando lá, de previsão, sim. essas coisas assim. E aí eles largaram isso e começaram a fazer só deles, assim, falando sobre o que eles queriam falar. Legal. E tal, pra não ficar dependendo de convidado também. E aí eles tinham um estúdio parado lá boa parte da semana. Tinha um rapaz, um comediante lá, o Eudes, que é o cara que participava dos vídeos, as frases que ele falava comigo era sempre, por quê? É só isso, é só pra jogar a bola pra cima pra gente dar um argumento. O cara é um personagem de uma fala só, né? Exato. Legal. É muito bom que teve uma vez, eu acho que uma mina chegou no direct dele e falou, nossa, eu adoro quando você fala por quê. Eu falei, nossa, o cara é sensual, né? Questionador. E aí a gente começou eu comecei a testar vários conteúdos, então, tipo, vários formatos. Fiz, tipo, coisa sazonal de notícia com fundo verde, foi legal também. Funcionou, né? Aí comecei a testar pegadinha. Teve um dia que eu fui vender KY no metrô, aqui de São Paulo. E aí um clima bom. Puta clima. Mas eu queria essa dor física do constrangimento, tá ligado? É muito bom, né? É ótimo, é ótimo. Principalmente depois que passa, né? Nossa. Na hora você não sabe onde botar a cara. E aí, tipo assim, comecei a satirizar algumas coisas que estavam em alta, né? E aí, o que deu melhor foi esses vídeos de corte de podcast fake. Legal. Então, eu intercalei no início entre piadas curtas ou alguma coisa aleatória mesmo, que vinha de ideia. Às vezes, eu pegava texto de stand-up e transformava como se fosse uma conversa no podcast e também ia bem. Muito bom. E, em paralelo, comecei a fazer com o coach também, que aí foi o primeiro vídeo que eu fiz. Ele já bombou já, tipo, assim, foi muito fora da curva, assim, nunca tinha bombado tanto um vídeo meu, que era do Como Ficar Milionário com Salário Mínimo, que esse deu, tipo, quase 9 milhões de visualizações, fora as outras... E como que é, coach, ficar milionário com salário mínimo? Só não fica rico quem não quer, né, pra começar. Então, com salário mínimo é só questão de administrar, você pega aí, quanto é que tá um salário mínimo hoje aí? Que é uns 1.500? 1.500 por semana? Por ano, talvez. Então, mas que seja 1.500, você tem que fazer acontecer, né? Você pega aí 1.500, você bota 500 num aluguel, né? 200 num condomínio, 300 aí de internet, mais uns 1.000 de lazer, né? Que tem que ter lazer também, porque a gente tem que desfrutar. Tem que desfrutar do salário. Você pode ter também um dinheiro aqui para investir em Bitcoin, que é uns R$400. Aí você coloca também um pouquinho, assim, para conhecimento. Também importante aí, R$500 aí de conhecimento. E mais ou menos deu quanto já essa brincadeira aqui? Acho que deu uns 1.200 já na brincadeira. Deu pra ver que você é de humanas, né? Deu. Deu pra ver. Então, assim... mas não dá pra fazer tudo isso com salário mínimo. Mas, pô...
a Loto Fácil tá R$3. É, tá 3 contos. Quantas Loto Fácil dá pra comprar com salário mínimo? É. Então era mais ou menos nessa pegada esse vídeo, assim, e aí bombou pra caramba. Porque o cálculo que eu vou fazendo já chega em 3 mil, assim, tá ligado? E aí, só que eu falo sério, eu falo, tipo... Não, é isso que é muito bom, cara. E a galera acreditou pra caralho. É isso que é muito bom, você manda o cara vender o rim, sério. Exato. Sério, nossa, aí. Tanto que teve gente que você convenceu, né, que você falou. Teve o cara do agiota, teve um vídeo também que bombou, que era, tipo, como que você pode usar a sua parceira como barriga de aluguel. Ah, aí é palhaçada. Não. Porque nos Estados Unidos estavam pagando $200 mil por uma gestação. Com 2 gestações a cada 9 meses, você já consegue passar do seu primeiro milhão de patrimônio, sabe? E aí a galera começou a me mandar direct, assim, tanto homem quanto mulher. Esse era o B.O. Porque as meninas falando, nossa, eu tenho 5, posso fazer isso ainda? Sabe, tipo... Os bagulhos assim que tu ficava meio... Onde que eu me inscrevo? Como é que faz? Ah, minha esposa tem interesse. Pode, né, bicho? Caraca, a galera acredita muito nessas coisas, né? E aí eu comecei a surfar nos absurdos, né? Justamente nessa coisa de parecer verdade. Pode crer. E, Léo, agora, nesse momento, a gente tava até conversando, né, antes de entrar aqui pro podcast, você tá fazendo um movimento um pouco diferente na sua carreira, né? Uhum. Você continua sendo humorista, mas você também tá usando um pouco desse seu status de humorista pra se vender como um produtor de conteúdo. Sim. Como que tá funcionando isso agora, nesse momento? Cara, eu sou um cara que eu, tipo, topo muito me desafiar pra fazer coisa diferente, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente acaba até descobrindo outros mercados até que nem existem ainda, sabe? E eu tento trazer isso um pouco também pra outros comediantes, de tipo, galera, não fica bitolado só em fazer dessa maneira. Tenta utilizar o stand-up, o que tu sabe fazer, como um meio e não como um fim, sabe? Legal. Tipo, a galera fica muito no... Putz, eu tenho que me apresentar, esse é o fim. A comédia tem que ser aquilo ali. É só no palco. É só no palco daquela maneira. Tá. E tem várias outras maneiras de você utilizar o humor, de utilizar a criatividade pra monetizar, assim, né? Com certeza, cara. A gente vê várias formas. Eu mesmo, eu falo por mim, né? Hoje fazendo live. Cara, a live, quanto mais humor você fizer, melhor. Sim. Você tá numa live da Twitch ali jogando com o pessoal e tudo mais. Quanto mais humor, uma palestra com humor é muito mais legal, cara. Com certeza. Né? Porque fica um entretenimento bem mais agradável. Quando tem humor, tem o entretenimento. Você abre o nicho Exato. com humor, né? Com certeza. Você consegue conectar com as pessoas também. Então eu sempre usei humor pra vendas, pra tudo, assim. Então um dos projetos que eu tô fazendo em paralelo é essa criação de vídeos de humor, com pegada de humor, com uma tendência viral para anúncio também. Então, para o cara tem um infoproduto ou uma empresa que queira fazer uma comunicação mais engraçada para não parecer um anúncio, sabe? Tipo aquela coisa de tipo... Sim. Tu não... Sabe? E a gente notou que teve alguns cases assim que converteram muito mais por causa disso, por causa da linguagem do humor, para reter a atenção da pessoa e passar a ideia que tu quer passar, né? Tanto no show quanto eu faço para as empresas, tem isso. O cliente quer falar sobre determinado tema. Como que a gente pode deixar isso divertido? Como que a gente pode criar identificação dentro desse tema para conectar com o público do cliente, enfim, o público-alvo no geral, né? Então eu tô começando a fazer esse trabalho também de criação de criativos, né? Criativos para... E galera... Rapidinho, ó. Se de repente você foi impactado por algum anúncio desse rapaz, comenta aqui embaixo que a gente vai saber qual anúncio que foi, viu? Provavelmente vai ser um homem que vai. Vamos deixar no ar aí. Vamos deixar no ar aqui quais são os anúncios que ele trabalha, Exato. Mas, cara, uma pergunta. Nessa de você fazer esse trabalho, de você gerar criativos e tudo mais, você faz toda a linha de roteiro apenas? Você cria o criativo, o roteiro do criativo, ou você se envolve na gravação? Como que é isso que você vende? Cara, eu faço... eu consigo fazer todo o pacote, desde da ideia... Você coloca seu rosto também? Meu rosto também. Pô, que da hora, cara.
a edição com time de comédia Que também é diferente, né? é diferente, porque às É vezes muito a edição mata o time do comediante ou mata o time do vídeo, não cria a tensão que quer criar pra ter depois aquele alívio Você cômico. tem que trabalhar os silêncios na hora Exato, certa, exato. a explosão. Exato. Então, eu consigo fazer... Como eu faço isso, de certa maneira, pra mim... Há muito tempo, eu domino todas essas áreas. Então, desde a criação de roteiro, Legal. até a edição, a atuação... e até direção, de certa maneira. Porque se a pessoa quiser ser dirigida, por exemplo, e não estar presencialmente lá, eu consigo fazer essa parte também à distância. E, enfim, é algo que eu consiga... fazer independente de estar presencialmente ou não. É que geralmente a galera quer presencialmente. Então o cara me contrata, tipo, me leva pro estado dele lá e tal. A gente fecha um pacote com vários vídeos, pega 1 ou 2 diárias e grava vídeo pra caramba. Eu já digo, ó, bota a câmera aqui, vamos fazer assim, a iluminação assim, assado. Então eu já dou já tenho essa expertise e entrego um material pronto pro cara se ele quiser. E, cara, ultimamente, o pessoal tem colocado muito humor em tudo, né? Tanto que, assim, se você observar, até no cinema, né, cara? A gente vai ver filmes de heróis hoje em dia, que na época, nos gibis, eles tinham um escopo muito mais sério, focado na narrativa. Hoje os filmes de herói viraram um stand-up, né? Completo. Pra caramba. Né? Na sua visão, cara... O humor, ele é muito... qual a importância do humor para unir aquilo que você quer passar pro público e o público a sua ideia? Cara, eu acho que é muito importante, assim, o humor, ele é uma maneira de comunicação e de conexão com as pessoas, né? Sim. Então, hoje em dia, a gente, quanto mais autêntico e natural, né? Eu acho que o humor vem dessa naturalidade, porque se o cara é no dia a dia aqui, lá tem a foto da Inês Brasil e do Tirulipa lá. E tu chegasse aqui, boa tarde, pessoal. Não era para as pessoas saberem disso. Tá? Exato. As pessoas não precisavam saber que temos um altar para Inês Brasil aqui no estúdio. Que é uma entidade aqui deles. Tô brincando. Então, tipo... faz parte da gente ser bem-humorado, geralmente, né? Só que, tipo assim, as pessoas querem passar autoridade. Só que acreditam que o humor pode tirar essa autoridade. Mas eu acho que, pra mim, é o contrário. É justamente mostrar a tua autenticidade, que pode te trazer mais autoridade também. De tipo, pô, o cara é foda, o cara faz isso, faz aquilo e faz aquilo lá. E ainda é um cara gente boa. E ainda é um cara divertido, carismático. Ele faz tudo aquilo que eu tô tendo problema de fazer. Exato. Né? Até refraseando um cara muito importante no humor aqui no Brasil, que é o Emílio Surita, né? O humor é a válvula de escape do caos. Exato. Né, cara? Com e aí certeza. você vê o cara falando sobre tudo aquilo que você tem dificuldade de fazer dentro do mercado de uma forma leve. Com certeza. E, cara, a galera se conecta, tem aquela coisa da identificação, se tu tá falando para determinado mercado, né? Sim. Então tu tem que saber para quem que tu tá falando e que tipo de humor para conectar com aquela galera. Se é um público mais velho, um pouco mais conservador, se tu for por essa linha, tu vai acertar eles. Agora, se é uma galera, sei lá, mais progressista, vai por esse lado aqui. Então, tudo tu vai entendendo para quem que tu tá falando, né? Quando a gente tá fazendo ao vivo, a gente tem mais ou menos uma noção, assim, pelo perfil das pessoas, a gente julga de certa maneira, né? Tem uma coisa meio de inconsciente coletivo, como que tá aquela energia daquele lugar, assim, tipo, a galera tá mais fechada, tem questão de linguagem corporal, então a gente vai meio que entendendo isso para falar e ser certeiro. Né? Então, e tudo é teste também. Legal. E isso a gente tá falando dentro do palco, em cima no humor. Isso. Agora, cara, qual que é o processo? Aqui a gente vai para uma área muito mais prática, tá? Qual que é o processo de criatividade para você gerar conteúdo todos os dias? Processo de roteiro, como que você pensa? A cabeça do humorista pensando em criar conteúdo todos os dias ali. Porque você cria conteúdo praticamente todos os dias, né, cara? Todos os dias, Todos os dias.
Cara, eu tenho momentos de sentar e escrever e tenho momentos onde eu tô buscando referência. Você para pra roteirizar. Sim, literalmente. Sim. E aí, dependendo do projeto e tudo mais, eu demoro mais tempo ou menos tempo. Mas isso é porque é uma coisa que eu treino há muito tempo, né? É uma coisa que, tipo assim, eu consigo... Pô, vamos falar sobre tal coisa aqui e vamos escrever um roteiro sobre isso. Eu acho que a criatividade vem da conexão de ideias que, às vezes, as pessoas não imaginam que vai fazer algum tipo de sentido. Sabe? Tipo... O contraste. Exato. Às vezes até do lúdico, vem também da coisa nonsense, que fala que é meio assim, sem noção, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que casando vira uma coisa diferente. Então, mas para quem é leigo e não sabe muito bem por onde começar, tem aquele livro que é muito bom, que é O Hobby como Artista. Eu acho que ele é uma ótima referência, leitura super fácil e um bom começo. Um bom começo, porque ali tu já vai pegar a essência de como criar, como ser criativo. Legal, mas você tem uma base de roteiro que você usa? Onde você se inspira para fazer isso? Cara, Qual é a forma que você usa para se inspirar na hora de montar esses conteúdos? Tá, a gente tem a parte técnica mesmo de um roteiro, de gancho, desenvolvimento e tal, e no final um plot twist. Né? Exato. O básico viral. Exatamente. Ali. Então tem isso. Mas eu penso em, tipo, pra quem que eu quero falar. Sei lá, eu tô fazendo alguns vídeos agora que são tipo o que eu fazia de corte de podcast, só que entrevista na rua, que tá funcionando muito bem no Facebook, por exemplo. Que todo mundo acha que morreu, mas o Facebook tá monetizado e o Instagram não me paga nada pra eu gerar conteúdo lá. É mole, cara. Então, tipo, eu tô focando um pouco no Facebook porque eu achei uma coisa super fácil de viralizar lá, que é piada de relacionamento, sabe? Tipo, piada quinta série. Funcionam muito bem no Facebook, que é a coisa mais fácil de acertar pra mim, assim, que eu notei e tal. Conectou com a galera. Tipo, esse mês eu bati... Já tá com quase 9 milhões de visualizações os vídeos que eu postei lá. Olha que legal, cara. E, tipo, vídeos de 10 segundos, 15 segundos, uma ideia, no final uma quebra, aquele corte seco. Mas, assim, é importante buscar referência. Quem que é as pessoas que você mais dá risada? Qual que é o teu estilo de humor? Então, eu busco isso. Eu tô nesse momento querendo fazer uma coisa mais assim. Então, eu caso 2, 3 referências com o meu jeito. Vou pegar a maneira de expressar desse aqui, com a edição daquele ali, com as ideias malucas daquele outro ali, e vou botando tudo num liquidificador mental, assim, e falo como que eu consigo fazer isso. É a minha cara, não é? Isso aqui faz sentido pra mim? Então vou pescar aqui essas referências, porque no fim das contas a gente é um compilado de referências de tudo, De tudo aquilo que a gente viveu, né, cara? Exatamente. Tanto de viveu quanto de quem a gente admira. Então a gente vê muito comediante parecendo outro comediante, porque admira tanto aquele cara que fala, putz, eu quero fazer uma coisa parecida com esse cara. O jeito dele, a maneira de falar, o estilo de material. Então é isso. Busca referência, tenta adaptar isso pro teu nicho, faz o máximo que tu puder, porque o teste é importante e não tenha medo de errar, não fica se julgando, o que os outros vão pensar. Foda-se o que os outros vão pensar. Sabe, eu acho que o primeiro passo para tu te expor na internet é te livrar desse medo do julgamento externo. Né? Então, isso é verdade, cara. Isso, às vezes, é mais a tua criatividade não tá vindo, ou tu não tá dando voz pra tua criatividade, porque tu tá pensando no que o fulano que me segue vai achar. Ou, e se a minha família vê esse tipo de vídeo? E isso é um detalhe muito importante, né, cara? Às vezes a gente tá preocupado com o que as pessoas que nos conhecem vão pensar daquilo que a gente tá tentando investir de novo. Exatamente. A gente não tá preocupado com o cliente que vai entrar. Porque, cara, com todo respeito, a pessoa que não te conhece, ela vai te conhecer do teu primeiro vídeo que ela vê. Então, a partir daquele momento, você é aquela pessoa pra ela. Eu gosto de falar assim, já teve muitas vezes, né, de pessoas virem falar pra mim assim, cara, mas o pessoal de casa vai rir de mim. Deixa rir, pô. Não é pra eles que você tá vendendo.
Sim, né? exato. Você não tá vendendo pros seus amigos, você não tá vendendo pro pessoal da sua casa, você tá vendendo para outras pessoas que não te conhecem. Sim. Essa galera que é o teu público. Então eles vão te conhecer a partir do vídeo que você fizer ali, cara. Exatamente, tem que botar os teus objetivos como prioridade, pô. Assim, não tem pra onde correr, né? Exatamente, isso faz parte, cara. Léo, estamos caminhando pro final aqui, Uhum. tá? Mas é o seguinte, cara, como humorista é bom de improviso, não é? É. Vou te colocar É numa pra saia ser, é justa pra ser. aqui, cara. Cara, eu quero propor um desafio pra você. Uhum. Se você tivesse que fazer um pitch de 30 segundos para um CEO explicando por que ele deveria contratar um show de stand-up para a sua empresa, como que seria? Se você quer ter um... Vamos começar de novo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Opa, segura. Bora. Para você que quer passar uma informação, conhecimento, criar uma união, espírito de equipe maior, contrate um show de comédia para o seu evento corporativo, porque você vai mostrar para o seu funcionário, para o seu colaborador, que você se preocupa com o bem-estar dele. Existe uma pesquisa que fala que o bom humor e a pessoa que ela é constantemente alegre e dá muita risada e tudo mais, ela aumenta a sua imunidade. Legal, então, cara. quanto mais humor você colocar na sua empresa, maior vai ser a imunidade dos seus colaboradores e menos atestado médico eles vão dar para faltar no trabalho. Sensacional, cara. Mano, uma salva de palmas pra você, viu? Obrigado. Muito obrigado. Cara, a gente já tá aqui há 45 minutos conversando, você acredita? Cara, passou voando. Passou voando, né, bicho? Mas, infelizmente, a gente já vai ter que terminar, Léo. Tranquilo, não tem Boa. problema. Tá de boa. Cara, valeu demais Valeu. por ter colado. Foi um prazer, inclusive. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia entrevistar um humorista, cara. Pô, que legal, Pô, eu cara. acompanho muito humorista na internet, sabia? Adoro os caras, bicho. É legal, cara, eu acompanho também. É muito bom porque o humorista ele tem uma facilidade muito boa de improviso, cara. Sim. Eu acho sensacional isso. É, cara, também é treinável. É treinável, assim como né? a criatividade é treinável treinável. o improviso. Né? Cara, isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu vou aproveitar para fazer essa última pergunta rapidinho. Disso tudo que você tá falando, existe alguma empresa que não pode aderir a essa forma de conteúdo? Ou você acha que qualquer lugar, qualquer infoprodutor, você consegue de certa forma usar o humor? Com certeza, cara. Assim, a não ser se é uma empresa que não quer se comunicar com ninguém. Sabe? Eu já fiz show em hospital, cara. Não, Então, tipo assim, o humor ele serve para qualquer ambiente, deixa qualquer ambiente mais leve, ajuda na comunicação, ajuda no bem-estar e assim, a gente fica muito tempo no nosso trabalho todos os dias, né? Então, boa parte da nossa vida a gente tá no trabalho. Se a gente não trouxer um bem-estar, um propósito, uma alegria dentro desse dia a dia e boa parte desse dia, cara, a nossa vida vai ficar cada vez mais mecânica, cada vez mais robótica, todo mundo engessado, estressado. E aí vem essas questões de saúde mental, burnout, ansiedade e tudo mais, por falta, às vezes, de levar a vida de uma maneira mais leve. Que dentro do mercado digital tá tendo embalde, né, cara? Pra caramba. Comparação pra caramba e coisa pra alcançar, e faturamento e multitarefas ao mesmo tempo, que isso vai sobrecarregando a gente. Então é isso aí, galera. Vocês estão ouvindo, né? Começa a colocar um pouquinho mais de humor no conteúdo de vocês, que não vai ser bom nem só para suas vendas, vai ser bom para tua cabeça, viu? Com certeza. Com certeza. Já economiza com o remédio tarja preta também. Léo, obrigado, hein, cara. Valeu. Pô, que papo show. A gente se conheceu no Rio Grande do Sul, foi, né, cara? Bom pra caramba conversar com você aqui. E galera, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final aqui desse episódio. O episódio foi maravilhoso, acho que deu para vocês darem umas boas risadas aí. E além disso, aprender um pouquinho sobre criação de conteúdo, né, cara? Às vezes você tá tentando criar um conteúdo sério dentro do seu nicho e, cara, a única coisa que talvez falta pro seu conteúdo deslanchar é você colocar um pouquinho de humor nele. Talvez você não tenha tido esse insight. Eu acredito que hoje, eu acho que a gente conseguiu sanar essa dúvida da galera. Perfeito. Então, gente, muito obrigado por esse episódio. Antes da gente terminar, eu quero te pedir, não se esqueça de se inscrever no canal da VUMP, ativar o sininho
e também seguir o nosso Instagram, @VumpOficial, que com certeza esse episódio aqui vai ter muitos cortes para você compartilhar. Segue o Léo também. Qual que é o teu Instagram, Léo? Léo Costa Comediante em todas as redes sociais. E você tem o YouTube também, né? Tem o YouTube Pode também, Léo Costa Comediante, joga lá, você vai ver conteúdos diferentes em plataformas diferentes e eu tô em todas, cara. É Facebook, Instagram, Kawaii. Kawaii também? Kawaii também. Tá no TikTok também lá? Tô no TikTok também, tô em todas, cara. Então, rapaziada, segue o cara em tudo que ele tá fazendo conteúdo, porque o conteúdo dele é bom demais. Beleza? Valeu, Léo. Valeu, meu querido. Obrigadão. Obrigado, viu? Tamo junto. E valeu, galera. Até mais.